Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santo Mauro, eu estou aqui com a Camila. A gente vai falar hoje sobre o Prêmio Itaú Unicef. Eu sou responsável pela comunicação da plataforma Conviva e o Prêmio Itaú Unicef é realizado pela Fundação Itaú Social e pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com coordenação técnica do CENPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. A Fundação Itaú Social é uma das 11 parceiras da plataforma Conviva. E iniciativas como essa e outros programas e projetos que são de interesse das secretarias municipais de educação estão disponíveis na área de programas e projetos da plataforma Conviva. Então, para acessar, basta digitar www.convivaeducacau.org.br, digitar os dados de login e senha e clicar em ferramentas e então programas e projetos. E lá vão estar à disposição as iniciativas de instituições parceiras do Conviva e programas federais de adesão gratuita interessantes para secretarias de educação. E, como vocês sabem, o Conviva reúne conteúdos, ferramentas e possibilidades de trocas de experiências entre as secretarias municipais. E aqui no Facebook, a ideia desse Facebook Live e de outros que a gente ainda vai fazer é aproveitar para mostrar mais de forma objetiva e rápida sobre algumas das iniciativas. E quem está assistindo, por favor, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas e sugestões e inquietações sobre o prêmio, que a gente vai procurar responder aqui ao vivo. Então, é isso aí. Então, Camila, muito bem-vinda. Não te apresentei direito, né? Então, a Camila Feldberg, é a coordenadora da área de fomento da Fundação Itaú Social. Então, bem-vinda, Camila. Obrigada. E, por favor, conta pra gente o que é o prêmio Itaú Unicef e quais os objetivos. Tá, já. Bom, boa tarde, pessoal. Muito legal estar aqui para falar do Prêmio Itaú Unicef. Bom, é uma iniciativa, como você falou, em parceria com a Unicef e com a coordenação técnica do CENPEC, que é desenvolvida desde 1995. O objetivo do prêmio é identificar, reconhecer, estimular boas parcerias entre organizações da sociedade civil e escolas públicas que desenvolvam atividades que contribuam para a educação integral de crianças e adolescentes. Mas acho que é só bom fazer um parênteses, né, de que educação integral a gente está falando. Nós entendemos a educação integral como uma concepção de educação que considera as múltiplas dimensões de cada indivíduo. E para que essas dimensões sejam desenvolvidas, é importante que a gente tenha tempo, mais tempo do que o tempo, né, que hoje as crianças passam na escola, ou o tempo que elas têm acesso a situações de aprendizagem, mas é importante também ampliar o tipo de conteúdo que elas têm acesso e os espaços por onde elas podem circular. Tudo isso é importante, o contato com outras pessoas, com outros atores, é fundamental para que a gente se desenvolva plenamente e não tenha apenas duas dimensões desenvolvidas. Então, voltando ao prêmio, a gente está falando de reconhecer essas parcerias entre essas organizações e as escolas que trabalham juntas para garantir essa educação integral dessas crianças e adolescentes. Então, esse é o objetivo do prêmio e a gente, desde 95, está falando um pouco disso. É importante só salientar que até 2015, de 95 a 2015, a gente incentivou que essas organizações buscassem parceria com a escola pública. A partir de 2015, analisando um pouco do que vinha já dessas organizações e articulação com as escolas, olhando um pouco o cenário, a meta do Plano Nacional de Educação, que fala sobre a oferta de educação integral, a gente achou que seria bem interessante colocar mais luz e avaliar um pouco mais intensamente a qualidade dessas parcerias entre essas organizações e as escolas públicas. Então, a gente não olha apenas o projeto que está escrito, mas a gente olha também
como esse projeto é realizado em parceria, qualidade das relações entre essas duas instituições. Então, o papel da escola como sendo muito importante. Sim, Camila. sem dúvida nenhuma. O projeto desenvolvido, ele é desenvolvido muitas vezes pela organização. Mas como que a organização envolve a escola? Ou já aconteceu também, era um projeto que acontecia na escola e a escola buscou a parceria de outras organizações para realizar aquele projeto. E a gente tem visto como isso tem sido efetivo e interessante, como diversos desafios têm sido superados a partir dessa parceria, desse olhar conjunto, de somar esforços. Interessante. Então, a última edição foi em 2015. Isso. E agora 2017, então é a 12ª edição do prêmio. Isso, a gente faz edições bianuais. Então, a última edição foi a que aconteceu em 2015. Certo. E como que as secretarias de educação, que é o nosso público que está aqui nos assistindo, podem colaborar para que essas iniciativas sejam inscritas no prêmio? Tá, é legal você falar isso, porque até 2015 a gente falava com a Secretaria de Educação, mas muitas vezes as secretarias não entendiam muito, não viam tanto como elas poderiam contribuir, porque falava assim, o projeto é com ONG, mas a partir de 2015, quando a gente reforça o papel da escola, eu acho que o papel das secretarias, ele também possa ser bastante estratégico. Eu acho que tem uma coisa só que eu queria comentar, é que a Undime é parceira do Prêmio da Unicef desde o comecinho. E a Undime tem nos ajudado também nessa mobilização, e eu acho que o papel das secretarias é bem importante para mobilizar as escolas. E acho que tem um valor aí também das secretarias se envolverem, que pode ser até um diagnóstico de ver como que está isso nas suas redes. Então, as escolas têm feito parceria com outras organizações. Quantas crianças que estão na rede municipal de ensino, mas também participam de outros projetos e que trazem contribuições no desenvolvimento dela, não apenas cognitivo, mas enfim, nessas outras dimensões que a gente já falou. Então, a gente já viu situações em que os diretores das escolas não sabiam que muitos alunos da escola saíam da escola e iam para uma organização no turno inverso, fazer um monte de tipo de atividades diferentes no campo das artes, da cultura, do esporte, mas que certamente contribui para esse desenvolvimento, né, do aluno. E acho que as secretarias também, ao incentivar que as escolas participem, elas também podem ter um cenário interessante da sua rede, de ver quantos alunos participam, que são na escola, mas participam de outras atividades também. Então, acho que é bem interessante ter esse envolvimento. E são iniciativas mais antigas que podem se inscrever, novas? Como é que é isso? Tá. É um critério? É um critério. O Prêmio da Unicef, ele é um reconhecimento de algo que já está em prática. Então, o regulamento prevê que as parcerias inscritas, elas aconteçam há pelo menos um ano, contando do lançamento do prêmio, que foi em abril. Certo. Foi abril? Foi abril, né? Certo. E podem ser parcerias realizadas com apenas uma escola ou com mais de uma escola da rede? Tá. As organizações são as responsáveis pelas inscrições. Então, elas que vão entrar preencher o formulário. As organizações podem inscrever mais de um projeto, mas ela só pode indicar uma escola. Então, se ela desenvolve o mesmo projeto com várias escolas, ela vai escolher aquela escola onde a parceria acontece de uma forma mais consolidada. Então, aí fica a critério da organização, ou se ela quiser combinar com as escolas, enfim, ela pode combinar, mas ela tem que indicar uma escola. Agora, se a organização desenvolve com a escola A um projeto, com a escola B um outro projeto, aí ela pode inscrever. Certo. Pode inscrever mais de um projeto. Mais de um projeto, né? Mas sempre com um parceiro apenas, uma escola parceira apenas. Certo. Então, o período de inscrições já está aberto, né, Camila? E termina dia 17 de maio. Isso. Então, que informações que precisam constar nessa inscrição e onde que as pessoas encontram o formulário para realizar a inscrição? Tá. Bom, o formulário está disponível no site www.premioitauunicef.org.br. Prêmio Itaú Unicef tudo junto.
No site do Prêmio, então, logo de cara ela já vai identificar ali o formulário onde ela vai fazer sua inscrição. E logo na primeira etapa do preenchimento do formulário, a organização ela vai dizer qual que é o projeto inscrito e com quem ela faz, qual que é a escola parceira. Então ela vai indicar quem é a escola, quem é o diretor, quem é a pessoa na escola que é responsável pelo acompanhamento desse projeto. Pode ser o diretor, mas às vezes é um professor específico ou o coordenador pedagógico, aí a organização indica. Depois ela vai contar um pouco o que faz esse projeto. Qual que é a característica principal do projeto, quais atividades são realizadas, como que o projeto contribui para o desempenho dos alunos, das crianças, enfim, como que contribui para a garantia de direitos, para a circulação no espaço, na cidade. Então ela vai contar o projeto. Na próxima etapa, então, do formulário, ela vai fazer um recorte na parceria. Então, como essa parceria acontece, qual que é o papel da organização, qual que é o papel da escola, como eles se comunicam, como eles se planejam, como que eles avaliam e mensuram os resultados alcançados. Então, é bem específico sobre a qualidade da parceria. Tá? Então, esse é um formulário que, só repetindo, ele está disponível no site do Prêmio Itaú Unicef, onde as pessoas vão poder encontrar também as demais informações necessárias para participar do prêmio. Então, o regulamento, o que é o prêmio, as ações que o prêmio já realizou, a central de atendimento do prêmio, que é um 0800, onde as pessoas podem ligar e retirar suas dúvidas. Certo. E depois, então, desse período de inscrições terminado, começa o processo de seleção, né? Então, explica pra gente um pouco como ele funciona, quais os critérios de seleção dos premiados. Tá bom. Bom, a gente divide a etapa de avaliação e seleção em 6 etapas. Na primeira etapa, a gente tem uma equipe do Prêmio Itaú Unicef que vai avaliar, fazer uma análise preliminar dos projetos para verificar se eles estão de acordo com o regulamento. Então, é um projeto que trabalha com criança, realmente? Preencheu toda a ficha de inscrição, tal. Então, ele olha, não tem nenhuma avaliação com juízo de valor. É mais assim, tá adequado, não tá. Na segunda etapa, então, a gente tem avaliadores por todo o país que vão analisar esses projetos que são divididos por regional. A gente divide o Brasil em 8 regionais e a gente tem um grupo de avaliador para cada uma dessas regionais. Só vale também falar que a gente divide as inscrições de acordo com o porte orçamentário da organização. Então, organizações bem pequenininhas, que quase tem um orçamento bem pequeno anual, elas vão concorrer entre si. Então, a gente divide em 4 categorias: micro porte, pequeno, médio e grande porte. Então, dividiu em regionais, dividiu por portes. Esses avaliadores eles vão olhar essas propostas e vão chegar então a 96 finalistas regionais. Das 96 a gente divide assim: são uma de cada porte, então são 4 vezes as 8, são 3 projetos de cada porte por regional. Tá? Então, nessa conta a gente compõe aí as 96 parcerias que são premiadas, então, são finalistas regionais. Depois a gente tem uma outra etapa de seleção que dessas 96 vai chegar nas premiadas regionais, que são 32. Tá? Então, vamos lá. De todas as inscrições, 96 finalistas e 32 vencedoras regionais. Tá? Dessas 32 regionais, elas receberão, então, na próxima etapa, uma visita técnica de profissionais do prêmio, porque até então a gente, a análise é documental. Então, a gente visita essas organizações, né, com um agendamento prévio, a gente visita a escola, visita a organização, conversa com as duas juntas, e a gente ratifica, né, um pouco do que a gente viu e a indicação dessas iniciativas como vencedoras. Então, desse grupo de 32, a gente chega a 4 vencedoras nacionais, tá? Que serão premiadas e anunciadas no fim do ano, num evento aqui em São Paulo. Certo. E o que essas selecionadas aí dessas etapas
recebem de premiação? Tá bom. As finalistas regionais, até a edição passada, elas não recebiam nada, elas recebiam um selo do Prêmio Itaú Unicef. Esse ano é uma novidade super bacana, porque serão 96, são bastante, né, muitas iniciativas, que elas recebem um prêmio de R$10 mil. R$10 mil para a organização e R$10 mil para a escola pública. O que é bem bacana também, a escola pública, a organização, ela deve investir o recurso no projeto que foi inscrito e a escola em atividades ou ações que ela julgue necessárias para qualificar a oferta de educação integral. Então, muitas escolas reformam espaços, compram materiais, tudo para qualificar um pouco o que ela já oferece, tá? Então, R$10 mil. Na etapa seguinte, dos premiados, dos vencedores regionais, eles recebem mais 20 mil. E os nacionais vão receber mais 100 mil reais. Então, aqui, o vencedor nacional, ele já vai ter recebido 10 como finalista, 20, mais 20, depois e mais 100, totalizando 130. E esse valor é sempre o mesmo, 130 para a organização e 130 para a escola pública. Eu só, acho que vale contar para o pessoal quem são esses avaliadores. Isso, boa. Os avaliadores são profissionais da Secretaria de Educação e das Secretarias de Assistência Social, que são indicados pelos nossos parceiros Undime e Congemas. A Congemas, para quem não sabe, é o colegiado dos gestores municipais de assistência social, o que garante um processo bem interessante de avaliação, porque a gente está olhando vai ter um profissional da educação, né, com o enfoque, com o saber dele, e o profissional da assistência olhando para a proteção social, né, o que o projeto contribui para a proteção social e desenvolvimento também dessas crianças e adolescentes. Então, acho que é bem interessante. A gente tem cerca de 200 profissionais que são indicados pelo Undime e pelo Congemas e que passam por um processo de formação presencial e à distância, para que eles possam avaliar esses projetos. Então, a gente discute um pouco com eles qual que é o conceito de educação integral, como avaliar uma boa parceria, o que é importante de ser olhado numa ação socioeducativa. E aí eles passam, então, a compor aí o quadro de avaliadores do prêmio e eles que fazem a avaliação dos projetos inscritos. Certo. E você falou sobre a premiação em dinheiro para os ganhadores, né? E quem não é selecionado também ganha o quê? Tá. Quem não é selecionado, acho que só por se inscrever no prêmio, passa a compor uma rede que discute um pouco a educação integral. Então, as pessoas que se inscrevem, as organizações, as escolas são indicadas, elas passam a compor o mailing do prêmio e a gente está sempre em diálogo com eles, mandando informações relacionadas à educação integral. Eles podem se cadastrar no site educaçãoeparticipação.org.br, que é uma plataforma que tem muitos conteúdos de educação integral, formações à distância. A gente envia materiais para eles, a gente os mantém atualizados sobre o que o prêmio está fazendo. Então, também é muito interessante porque as organizações acabam trocando muito entre si, dialogando, trocando essas experiências e acaba isso mesmo, compondo uma grande rede. Tá? Bacana. E quais exemplos de parcerias que já foram premiadas em outras edições do prêmio que podem dar uma noção de que tipo de iniciativa é interessante? Tá, eu vou falar um pouco de forma geral das iniciativas, o que a gente viu. Que são iniciativas que oferecem projetos bem interessantes, que são inovadores ou que oferecem atividades muito legais e que são dialogadas com a escola. Acho que tem uma coisa que a gente vê no prêmio, é que a parceria não é todo mundo fazendo a mesma coisa. E essas parcerias que foram premiadas no ano passado, em 2015, a gente viu bem isso, que são instituições que têm bem claro quais são seus papéis, que unem esforços, olhando para a criança, colocando a criança no centro. Então,
são iniciativas que desde o planejamento, da concepção da iniciativa, a gente já vê um pouco essa soma de olhares. Então, a escola, nós vamos trabalhar com X questão. Qual que é o papel da escola? Como que a escola entra? Como que a organização pode ajudar? Então, eu vou dar um exemplo de coisas que a gente já foi vendo, assim, né, caminhando junto aí com essas organizações e com essas escolas. Uma vez a gente estava discutindo com as organizações, pensando assim, vamos pensar uma parceria nova das organizações e com as escolas. E aí eles foram pensando assim, olha, o que é desafio aqui para nós, tanto na escola quanto na comunidade? Então eles identificam um desafio comum e vão delimitando como que cada organização pode ajudar. Sem descaracterizar aquilo que ela sabe fazer. Então o papel da organização da sociedade civil e o papel da escola são mantidos, mas juntos eles somam forças e fazem um trabalho... É bom para todo mundo, porque ajuda a escola, ajuda a organização, mas o mais importante, potencializa aquilo que chega para a criança. Então, vou contar um exemplo de uma escola que estava enfrentando uma questão de alfabetização, de letramento, estava muito difícil. E quando ela sentou com a organização falou, olha, mas eu trabalho com teatro, eu sei fazer teatro. E ao desenvolver a oficina de teatro, ela trabalhava oralidade, ela trabalhava produção escrita para, né, produzir as peças, leitura. Então, não descaracterizou o papel de ninguém, mas uma coisa pode somar muito com a outra e com certeza a criança é que mais sai ganhando, né? Então, essas parcerias vencedoras, elas mostram muito isso, essa soma de esforços, desde o planejamento, como que elas se comunicam, como que elas vão olhar juntos os resultados. E é bem bacana vê-los juntos, mesmo que a gente percebe que tem uma sintonia grande e a valorização um do outro. Porque eu acho que não dá pra gente falar assim, a escola fala, mas na organização é fácil trabalhar, né? E nem também a organização fala assim, aqui os alunos gostam e lá na escola é muito chato. Porque a gente enfrentou muitas vezes esse tipo de discussão. E nas boas parcerias não tem muito isso, é um contribuindo com o trabalho do outro, sabendo que o trabalho do outro é para criança, né? É para adolescente. E aí são iniciativas espalhadas no país. Então, no ano passado teve em Diamantina, em Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Bom, Diamantina em Minas, Campos de Goytacazes no Rio, Parintins no Amazonas, Porto Alegre. Foram essas as 4 finalistas. Exatamente. Né? E tem até uma coisa interessante lá de Parintins, que é uma escola que ia fechar e que a escola começou a funcionar na sede da organização. Então é uma parceria tão imbricada que ela consegue... é isso, assim. E tem mais de um caso como esse que participou do prêmio, né? Então a parceria vai se solidificando tanto que um dá a mão pro outro e fala assim, não vamos deixar isso acontecer, vamos continuar trabalhando juntos. Legal. Então no site do prêmio tem a descrição de todas elas, né? Tem a descrição das últimas vencedoras, e acho que tem uma coisa que eu acho que vale contar para o pessoal, que está disponível no site da Fundação Itaú Social, que é uma publicação que a gente lançou, acho que foi em 2014 ou 2015, que a gente foi discutir um pouco com as organizações e escolas que foram finalistas, essa questão da parceria, como potencializar essa parceria. E a partir desse trabalho que a gente fez muito próximo delas, a gente conseguiu sistemar as experiências e produzir essa publicação que traz um pouco de um aporte mais conceitual e teórico sobre parcerias, mas ele tem uns capítulos bem interessantes que ele dando dicas e mostrando casos mesmo de organizações, como que eles começaram meio que a namorar a escola, como a escola começou a namorar a organização, olhando, olha, bem que podia essa organização ter um espaço legal, bem que a gente podia fazer alguma coisa. E aí, a partir dessas experiências, a gente dá dicas, então, como se aproximar, né? Como que os parceiros se aproximam? Depois do capítulo, assim, bom, já tem uma parceria estabelecida, como que a gente pode aproveitar mais dessa parceria? O que a gente pode extrair dela? Enfim. E aí, acho que tem experiências muito interessantes para aquele gestor que quer olhar um pouco para os desafios da educação integral. Acho que tem uma coisa que a gente comentou aqui, né? Que é uma das metas
do Plano Nacional de Educação, a ampliação da oferta de educação em tempo integral. E é muito bacana porque no próprio plano, na meta 6, a gente também tem uma estratégia que fala claramente que uma possibilidade para o alcance da meta é o estabelecimento de parcerias, inclusive com organizações da sociedade civil. Então, acho que tem um valor bem bacana assim, da gente olhar quais são essas possibilidades, esses possíveis parceiros que podem tanto ajudar mesmo, auxiliar, arregaçar as mangas juntos né, no desenvolvimento das atividades, mas que eles podem contribuir para essa ampliação desse repertório das crianças, né, com esses educadores sociais, que muitas vezes são pessoas da comunidade, que têm um saber muito específico, mas que pode ser de muito valor para o desenvolvimento das crianças. Bacana. Então, muito obrigada, Camila, obrigada pela a vocês, presença. Obrigada a vocês. Muito obrigada a todos que assistiram. Então, lembrando que esse vídeo vai continuar disponível aqui no Facebook e também na biblioteca da plataforma Conviva. E para vocês saberem mais sobre essa iniciativa, sobre o Prêmio Itaú Unicef, sobre outras iniciativas de parceiros do Conviva, basta acessar a área de programas e projetos na plataforma, então clicando em ferramentas e depois em programas e projetos, e daí lá tem diversas iniciativas de adesão gratuita e de interesse do gestor público. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.